Olá, boa noite. Já estamos no ar para todo o Brasil com o Jornal Jovem Pan, com os destaques dessa quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia sempre. 2 navios petroleiros foram apreendidos pelos Estados Unidos nesta quarta-feira. Uma das embarcações era de bandeira russa. Nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, chegando com as informações aqui nos nossos estúdios. Qual o motivo dessa apreensão? Isso eleva a atenção naquela área, não é isso? Bem-vindo, boa noite. Exatamente, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Eleva a atenção e o motivo da apreensão é a sanção ao petróleo venezuelano, as sanções impostas pelos Estados Unidos desde dezembro do ano passado, que, apesar da mudança de governo, da queda de Nicolás Maduro e a fala oficial da Casa Branca de que o novo governo venezuelano, o governo interino, está cooperando com as autoridades, significa que a pressão continua neste momento. 2 navios foram apreendidos nesta quarta-feira. Um deles na região do Caribe e outro de bandeira russa no Atlântico Norte, próximo da Islândia. Esse navio, o Marineira, estava sendo perseguido pelas autoridades norte-americanas já há algumas semanas, com suspeitas de que ele levaria petróleo para também o Irã, nesse comércio entre Irã e Venezuela. A Casa Branca afirmou que, apesar do navio ter bandeira russa, isso era feito meramente para despistar as autoridades e que a embarcação seria apátrida, ou seja, não teria uma bandeira definida, a bandeira seria falsa. É uma operação que trouxe, inclusive, riscos militares, já que ali na região onde o navio acabou sendo capturado nesta quarta-feira, estavam submarinos da Marinha Russa e outros navios também do exército russo posicionados. A operação contou com o apoio do Reino Unido, inclusive o secretário de Defesa britânico se manifestou hoje no parlamento em Londres e disse que o Reino Unido vai ajudar a cumprir com a lei internacional ao redor do mundo. Isso provocou também uma crítica do Kremlin, que protestou a apreensão desse navio, dessa embarcação, mas oficialmente o governo russo não comentou, não falou à imprensa em relação a essa apreensão, porque hoje é feriado na Rússia, então nem mesmo o governo atuou nesse sentido, Thiago. E hoje o governo americano deu todos os detalhes sobre como será o processo na Venezuela. A gente vai fazer uma entrevista daqui a pouco sobre isso, mas eu quero te perguntar sobre o petróleo em relação a essas negociações para a venda do produto da Venezuela. Quais são as novidades, atualizações, o que o governo americano destacou hoje? Olha, Thiago, ontem a gente teve aquela manifestação de Donald Trump falando que 30 a 50 milhões de barris de petróleo venezuelano seriam vendidos para os Estados Unidos e hoje a gente já começa a ver alguns avanços na negociação. Tanto a PDVSA já fala, a estatal de petróleo venezuelana já fala nos avanços dessas negociações, quanto o governo americano também. Quais são aqui os principais destaques? Primeiro, que segundo a PDVSA, esse petróleo que está represado no país, que não tem mais onde estocar petróleo desde a intensificação das sanções em dezembro do ano passado, ele será vendido a preço de mercado para os Estados Unidos. Não haverá nenhum tipo de desconto. Então a gente está falando aqui de uma negociação que deve bater na margem, pelo menos neste primeiro momento, dos 2 bilhões de dólares para levar esse petróleo da Venezuela para os Estados Unidos, para refinarias na região do Golfo, onde esse petróleo então pode ser refinado e utilizado pelos Estados Unidos. Donald Trump voltou a cobrar o governo venezuelano por acesso total às reservas de petróleo do país e também a abertura do mercado para empresas americanas. Hoje apenas a Chevron atua ali em uma parceria, inclusive com a PDVSA, para extração e refino do petróleo. O que mais foi destacado? Que a Venezuela só vai poder comprar produtos feitos nos Estados Unidos com o dinheiro da venda desse petróleo. Ou seja, o dinheiro, de certa forma, será entregue à Venezuela, entre aspas, porque ele vai continuar sendo controlado pelos Estados Unidos e a Venezuela só vai poder utilizar esse dinheiro para a compra de produtos norte-americanos, feitos nos Estados Unidos. Isso mostra que a pressão de Washington contra o governo de Caracas
continua até que haja algum tipo de abertura total feita pelo governo venezuelano para a exploração de petróleo aqui na América do Sul. Fabrício Naisky, nosso editor de internacional, você volta daqui a pouquinho? Daqui a pouco. Até já. Bom, o governo dos Estados Unidos anunciou uma recuperação da Venezuela em 3 pilares, pelo menos. Primeiro, a estabilização, depois a recuperação econômica e, por último, a efetivação de uma transição política para, provavelmente, o país voltar a ter uma democracia. Vou chamar já as nossas comentaristas nessa quarta-feira, aqui nos estúdios, Denise Campos de Toledo e também a Dora Kramer. Quero começar, Denise, pelo lado econômico com você. São desafios que o governo americano tem, já que estão tomando à frente esse processo na Venezuela. E em relação à economia, agora tem também o petróleo. Eles querem acesso total e isso deixa cada vez mais clara a intenção dessa ação americana. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a você que nos acompanha. É exatamente isso. Vai ficando cada vez mais evidente que a intenção de Trump era econômica e tem a questão também de afastar a Rússia e a China da Venezuela para ter um maior controle da América Latina. Tem a questão da produção do petróleo. Ele diz que vai gerenciar os recursos para que seja destinado ao povo da Venezuela, mas não se sabe exatamente como isso vai acontecer e se haverá essa abertura maior para o capital estrangeiro ou se será restrito aos Estados Unidos. Na sexta-feira, Trump terá uma reunião com as principais petrolíferas lá dos Estados Unidos. A Chevron ainda tem operações na Venezuela, pode ter um acesso mais rápido, mas não se sabe se vai haver qualquer abertura maior para empresas de outros países que não dos Estados Unidos. Marco Rubio colocou, inclusive, essa transferência de petróleo de 30 a 50 milhões de barris como uma das primeiras condições para a estabilização do país. Então, a gente vê que não há qualquer argumentação política nesse sentido, a Dora vai falar mais sobre isso, mas não há qualquer mudança do governo, inclusive a vice-presidente empossada, ela vai seguindo o que está sendo determinado pelos Estados Unidos e Marco Rubio deixou muito claro isso. Ele falou que as ações dela estão sendo determinadas e acompanhadas pelos Estados Unidos. Talvez isso até justifique a não reação da oposição e a repressão que aumentou também na Venezuela. Então, a população e muitos que comemoraram a prisão de Maduro imaginavam que pudesse haver uma liberação maior, a perspectiva de eleições, mas nada disso está ocorrendo. A finalidade é muito econômica, garantir maior fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, mais investimentos e participação das empresas petrolíferas na Venezuela, o afastamento das outras superpotências, que é a Rússia e a China. Então, quem comemorou demais, comemorou talvez de uma forma precipitada. Dora Kramer, boa noite para você, bem-vinda sempre. Enquanto a transição política não chega, eu vi até alguém falando sobre chavismo com sentido. Será que é isso que a Venezuela vive hoje? Bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Tiago. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Eu acho uma graça essa coisa, essa naturalização, como a gente fala de petróleo para cá, para lá, plano para lá, para cá. Peraí, o que a gente está vendo aqui agora é um país sendo governado por outro de fora. Quando o Marco Rubio apresenta esse plano para a Venezuela, é um outro país. O que é isto? Quando a presidente interina, Delcy Rodrigues, diz não há nenhuma administração de fora, é claro que há. E eu acho que isso, para mim, no meu entendimento, do ponto de vista institucional, que é o que conta na relação entre os países, o que está havendo é uma ocupação, na prática, do governo americano na Venezuela. Então, quer dizer que o Marco Rubio determina, ou melhor, os Estados Unidos, o governo americano determina que o plano vai ser assim, primeiro recuperação, depois, primeiro a estabilização, melhor dizendo, depois a recuperação, aí chama a oposição, liberta os presos políticos e depois, sim, a transição. Mas isso sem data, sem detalhes, sem nada. É um plano que não é bem um plano, são palavras ao vento, por enquanto. O que a gente tem agora, e aí eu não sei como é que eu acho que deve haver algum tipo de reação, pelo menos regional, o Brasil está caladinho em relação a isso, para, não digo denunciar, mas expor essa situação e parar da gente achar que está tudo normal. Então, vamos aqui seguindo a vida, negociando petróleo, barris para lá, barris para cá, e não se fala numa questão
que está à vista de todos. O que temos hoje é um país ocupado, não estou entrando no mérito, acho inclusive o regime da Venezuela uma droga, tinha mais que acabar, mas tinha que acabar de uma outra maneira, não de uma forma, aliás, não está acabando, Tiago, quando você fala em chavismo consentido, eu tiraria até o consentido, é um chavismo, continua lá, tudo a mesma coisa, só que por administração dos Estados Unidos, que se dá ao desfrute de dizer que se a Delcy, presidente interina, não fizer tudo certo, ela arcará com as consequências, ou seja, será derrubada também. Essa é a situação anômala que a gente tem hoje de uma dominação explícita, uma ocupação de um país pelo outro. Daqui a pouco mais análise.